Dois homens vão até uma ilha por causa do trabalho, e lá existe uma criatura que é feita de escrava para satisfazer os desejos de alguém. Hoje vamos recapitular um filme de 2017 de terror e ficção científica chamado Cold Skin. Espero que vocês gostem do vídeo e não se esqueça de se inscrever no canal se é novo por aqui e deixar o like que ajuda bastante. Há muitos anos atrás, vemos um homem chamado Friend. Ele era um observador do tempo, um meteorologista. O governo queria saber como está o clima de uma ilha. Eles escolheram Friend para que o tempo todo, ao ano todo, possa ser rastreado e enviar essas informações para eles. Então Friend é enviado de um navio. Sua casa já está preparada na ilha, onde ele vai ter que morar por um ano inteiro. Ele vê um farol e o capitão do navio e Friend vão até lá. Eles encontram um homem dentro dela e ele morava no farol. O seu nome era Gruner. O capitão Shin pergunta a ele sobre o meteorologista anterior e o homem diz que ele pegou uma doença e morreu. O capitão pergunta a ele sobre o seu cadáver e ele diz que ele saiu doente e nunca mais voltou. Em seguida, o capitão sai, mas antes de ir embora, ele dá a sua arma para Friend e diz que é uma ilha perigosa e tem que tomar cuidado. Agora a gente vê que Friend está lá dentro da casa e lá ele encontra um diário do observador meteorologista anterior. Esse diário consistia num esboço do farol e também de algumas criaturas estranhas. Friend acredita que ele morava sozinho e por isso que fez esses desenhos. Bem, ele adormece e vai trabalhar na manhã seguinte. Mas durante a noite, Friend está sentado e ele sente como se alguém estivesse na porta. Quando ele vai até a porta, ele vê alguém colocando a mão por baixo dela. Parecia a mão de um animal estranho. Vendo isso, Friend fica muito assustado e vai para o porão. E ele fica lá a noite toda. Quando ele se levanta de manhã e sai da sua casa, encontra pegadas estranhas, e essas pegadas estavam saindo de sua casa e em direção ao mar. Friend não entende o que aconteceu e ele vai ao farol para encontrar o Gruner, mas ele não abre a porta para ele. Friend sabia que a criatura que veio à sua casa ontem ainda viria para encontrá-lo hoje. Então ele faz barricadas de madeira ao redor de sua casa e se prepara para a noite. Quando ele entra novamente em sua casa, ele encontra muitas balas e um rifle na casa. Isso dá um pouco de encorajamento para ele para enfrentar essas criaturas. Ao cair da noite, a criatura reaparece e o Friend começa a atirar nelas. Mas tinha muitas dessas criaturas, então Friend ele ateou fogo na própria mata para espantar elas. Mas infelizmente a sua própria casa começou a pegar fogo também. E ele fica com muito medo porque assim ele não vai ter onde morar, né? Depois ele repara que todas aquelas criaturas fugiram devido ao fogo. Ele estava olhando para sua casa em chamas ao lado de uma pedra. De manhã, ele vê que Gruner saiu para encher a água. Uma criatura se aproxima de Friend e ele pensa que ela já está prestes a atacar. Ele aponta sua arma para ela, mas Gruner pede a ele para deixá-la, pois ela não vai machucá-lo. Então ele chama aquela criatura e ela vai até ele. Gruner oferece a Friend para morar num farol com ele, porque Gruner tinha itens necessários e recursos, incluindo comida, já que a casa de Friend foi destruída. E essa criatura também estava com eles. E agora é como se fosse apenas um animal de estimação. Friend diz a Gruner que ele poderia voltar muito bem de navio se ele quisesse sair dessa ilha. Então Gruner responde que ele não quer ir para aquele mundo velho. Este é o mundo dele e ele gosta de ficar nessa ilha. E diz também que ele é o rei aqui, que pode viver e comer de acordo com seu desejo. Então Friend diz ok, você fica aqui, mas como o navio está vindo, ele não vai ficar nessa ilha. Porém, Gruner diz que essa ideia é furada, porque nenhum navio vai vir até a ilha. Raramente qualquer navio vem até a ilha, e com certeza não vai ser o navio de Friend. Porém, o Gruner pede a ele que não se preocupe, pois essas criaturas não atacam durante o dia, mas apenas à noite. Você apenas terá que se cuidar à noite. Gruner deixa aquela criatura no telhado, e ela começa a chorar. Ouvindo isso, eles começam a se preparar para o ataque. Mais criaturas aparecem e Gruner começa a disparar. Ele pede ao Friend para atirar também, mas ele não consegue e desmaia. Por outro lado,
Gruner continua lutando com essas criaturas a noite toda. Na manhã seguinte, ele acorda o Friend e diz: se você quiser morar aqui, terá que trabalhar. E também você vai ter que lutar com essas criaturas se quiser continuar vivo. Em seguida, ele obriga Friend a ir para fora e trazer água. Quando ele volta, ele encontra Gruner e aquela criatura feminina fazendo amor. Isso parece muito estranho para ele. Logo em seguida, os três começam a comer e durante a noite, as criaturas aparecem novamente. Friend está atirando nelas. Vendo isso, Gruner fecha a porta, deixa Friend lutar sozinho. Friend atira neles e luta contra eles a noite inteira também. Pela manhã, vemos que apesar de morarem juntos, eles não puderam se tornar amigos. Eles estão apenas sobrevivendo aqui. A noite cai mais uma vez e não vemos essas criaturas vindo. Friend diz que eles podem ter medo deles agora. Eles não voltarão porque sabe que não podem ganhar. Gruner diz não, porque eles mataram muito deles e agora eles estão apenas aumentando a sua espécie e preparar um ataque novamente. Então Friend sente pena daquela criatura que está morando com eles longe de sua família. Ele a chama de Aneris. Muitas noites se passaram e nenhuma criatura os atacou. Eles ficam felizes e começam a jogar xadrez. Eles esqueceram de acender a luz do farol e nesse momento muitas daquelas criaturas os atacam. O pé de Gruner se machuca nesse ataque, mas os dois estavam seguros. Agora vemos que Aneris, lambendo o pé de Gruner, consegue curá-lo. A sua saliva continha algo que poderia curar qualquer ferimento. Um dia, Friend estava parado na beira do mar, quando avistou um navio. Ele pega uma flare gun para dar um sinal que precisa de ajuda. Mas antes dele atirar, Gruner o proíbe. Ele não queria que ninguém viesse até a ilha, mas Friend quer fugir o mais rápido possível, então os dois começam a lutar. E Gruner já está prestes a disparar contra Friend. Vendo isso, Aneris ataca o Gruner. Ele fica com raiva e começa a bater em Aneris. Aneris foge dali. Quando Aneris fica sabendo que o Friend quer fugir, ela mostra o navio para Friend e ele fica muito feliz em vê-lo. Ele conta tudo a Gruner e Gruner diz que já sabe sobre aquele navio. Ele conta que aquele navio era dos portugueses e quando eles vieram para cá, aquelas criaturas os puxaram para o mar, sem lhe dar chance de ir para a ilha. Eles encontram algumas bombas como dinamite, mas todas elas foram danificadas. Friend pede a Gruner para ir verificar naquele navio abandonado. Talvez eles encontrem algo que pode ser útil para eles. Gruner diz que não está interessado em fazer isso. Então ele diz a Friend para ir sozinho se ele quiser. Porém, Friend tenta convencê-lo e diz que se ele conseguir algumas dinamites que ainda estão naquele navio, vão ser capazes de acabar com várias daquelas criaturas se elas tentaram atacar eles de novo. Mas Gruner se recusa. No dia seguinte, vemos Aneris e Friend tomando banho juntos. Gruner estava olhando para eles e ele fica com ciúme da amizade deles. Quando Friend volta ao farol, Gruner diz a ele que está pronto para fazer aquilo que ele queria. Então Friend coloca a roupa de mergulho e diz para Gruner que se a corda puxar 3 vezes, ele precisa de ajuda. Quando ele está lá no fundo da água, ele encontra realmente várias dinamites e ele entrega essas caixas para o Gruner, uma por uma. Naquele momento, alguma daquelas criaturas vão até lá para acabar com Friend. Friend fica com medo e puxa a corda para tentar ter a ajuda de Gruner, mas o Gruner não o ajuda. Em seguida, Friend consegue destravar o traje de mergulho que ele estava usando e eles vão embora levando as dinamites. E Gruner diz a Friend que ele não viu a corda sendo puxada e Friend acaba acreditando na história dele. Chegando ao farol, eles colocam o dinamite ao redor, mas infelizmente uma semana se passa e nenhuma criatura aparece. Agora vemos que a ilha está esfriando, está nevando e Gruner queria matar todas as criaturas antes disso, antes de chegar o inverno. Ele permaneceu ativo para que todas aquelas criaturas viessem e ele explodisse cada uma delas. Com o tempo se passando, Gruner fica cada vez com mais raiva porque as criaturas não estão vindo. Para se acalmar, ele vai até aquela criatura feminina, Aneris, para matá-la. Mas o Friend o impede. Mas na real, Gruner estava na verdade com ciúmes porque eles se tornaram grandes amigos. Gruner então pede a Friend para avisar sobre a chegada das criaturas para que ele possa explodi-las. Friend estava na porta para cuidar daquelas criaturas quando elas aparecessem.
Gruner faz com que a Anerys vá até o telhado e comece a chorar ou gritar para que todas aquelas outras criaturas venham ouvindo a sua voz. Ela começa a chorar e as criaturas aparecem. Conforme eles vêm, eles atacam o Friend e vão até o telhado do farol. Gruner explode as dinamites e todas as criaturas morrem ou ficam feridas. No momento do caos, a Anerys tinha fugido, mas no dia seguinte vemos ela e muitas daquelas criaturas chegando no local. Aqui, Friend percebe que eles nunca quiseram lutar, eles só queriam paz, mas como Gruner queria sempre matá-los, eles atacavam de volta. Gruner chega lá e aponta sua arma para Anerys e ordena que ela entre em sua casa, mas Anerys fica com raiva por estar matando as criaturas. Ela não vai e o encara com raiva. Gruner não acredita e começa a falar como um louco sobre o que aconteceu. Ele entra no farol e lá fora o Friend dá a uma criatura pequena um navio feito de osso. Aquele garoto estava olhando para o navio quando Gruner atira nele e morre. A noite havia caído e todas as criaturas voltaram para o mar. Quando Friend entra, ele discute com Gruner e Gruner estava prestes a matá-lo quando Friend o chama pelo nome verdadeiro. Ele diz que realmente ele conhecia quem de fato Gruner era. Gruner, na verdade, é aquele que veio aqui antes de Friend, o primeiro meteorologista. Ouvindo isso, Gruner fica muito chocado porque ele nunca quis revelar sua identidade. Sua mente já não estava mais em equilíbrio. Ele sai do farol e todas aquelas criaturas que ele sempre abusou ou se aproveitou o matam. Agora, Friend foi deixado sozinho aqui nessa ilha e ele está morando nesse local por um ano inteiro. E algumas pessoas e o capitão foi até lá. E com eles também estava o novo meteorologista, que agora também vai trabalhar com o Friend. O estado de Friend era muito mau. O cabelo e a barba tinha crescido. E de acordo com as informações, eles consideravam que o Friend agora seria o Gruner, porque eles não sabiam que o Gruner antigo tinha morrido. E o Friend também permanece em silêncio, porque ele não queria revelar a sua verdadeira identidade. Quando eles perguntam sobre o meteorologista anterior, ele fala a mesma coisa que o Gruner disse naquela vez, que ele adoeceu e morreu. Friend estava sentindo o mesmo que Gruner sentia aqui. Ele viveu aqui em paz e ninguém disse nada a ele. Quando ele estava apreciando a paisagem, o capitão diz para ele se vestir adequadamente. Neste momento, vemos Anerys correndo e pulando no oceano. Isso indica que os dois estavam morando juntos aqui e não havia ninguém para incomodá-los. E Friend também não queria ir embora. E o filme termina assim, ou seja, agora o Friend é o novo Gruner. Obrigado por assistir, eu espero muito que vocês tenham gostado e deixe o seu gostei e se inscreva no canal se é novo por aqui. Até mais.